É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse evento. Nós vamos falar sobre o Menino do Pijama Listrado. Vocês devem provavelmente na primeira tela de vocês devem estar vendo algumas diretrizes. Sim? Diretrizes do encontro. Isso a gente... Espera aí, pessoal, tem mais gente querendo entrar. A gente coloca essas diretrizes para todos os eventos que a gente faz, tanto a questão do ouça, do participe, de estar conectado e de permanecer conectado. Tá? Hoje, a dinâmica do Zoom era um pouco diferente do que normalmente acontece. Normalmente, a gente tem uma pessoa apresentando, de certa forma, e abrindo um debate, quando é o debate. E hoje, nós somos 3 para fazer isso. Então, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença tanto do Antônio Carlos, Pedro, que é um especialista no assunto, no que diz respeito a cinema, na área cultural, trabalhou bastante tempo na área cultural do Consulado de Israel em São Paulo, tem uma bagagem grande. O professor Alexandre, obrigado, da Unespar, que é especialista na área de estética cinematográfica, vai nos ajudar a elucidar algumas questões sobre a obra, né? Tanto o que diz respeito ao viés da literatura, quanto do cinema. Deixa eu voltar aqui para a tela onde nós estávamos, para a gente poder seguir. Vou passar aqui. Estou tentando me achar aqui no... Eu não sei como é que aparece para vocês aí na tela. Deveria aparecer... Não é assim que deveria aparecer. Deveria aparecer grande. A gente está se... Agora sim. Para começar esse debate, né, para começar a apresentação dos tópicos, o evento se chama O Menino do Pijama Listrado, Desconstruindo uma Narrativa Pobre e Nociva à Memória do Holocausto. A gente vai discutir, entender por que nós falamos sobre uma narrativa pobre e nociva. Existem alguns pontos aqui para serem apresentados, e nós 3, eu, o professor Alexandre e o Antônio, vamos apresentando. Nesse primeiro momento, nós acharíamos interessante que as manifestações de vocês sejam feitas, pelo menos por enquanto, pelo chat escrito. Tem um chat aí do lado, vocês precisam habilitá-lo. Em determinado momento, aí sim, de forma oral, para aqueles que desejarem a participação, desbloqueiam ali o microfone e façam suas colocações. O pessoal que está no Face não vai ter essa oportunidade de interagir conosco, apesar de existirem ali os comentários e tudo, a gente vai poder ver depois, até durante também. Tivemos um problema ali no Facebook. Eu vou tentar resolver isso enquanto a gente apresenta ali o início. Tá? Tem uma questão, deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Uma questão que eu quero colocar para vocês, que a gente dividiu essa apresentação em 2 grandes blocos. O primeiro bloco diz respeito ao que não nos incomoda em relação à obra. Então, no momento de se discutir a obra, vamos discutir aquilo que nós achamos, entendemos como relevante para ser discutido na obra. Então, há questões relacionadas a esta obra e a outras que são discutíveis, que incomodam muitas pessoas, mas que, num consenso
entre a gente não nos incomoda ou não deveria nos incomodar. E aí sim a gente parte para aquilo que realmente incomoda. Então a gente vai começar com aquilo que diz respeito ao que não incomoda, e eu vou passar a palavra tanto para o Antônio quanto para o professor Alexandre. Tá? O que não incomoda ou o que não deveria incomodar, a letra A a gente está falando é o fato de ser uma fábula. Né? Então a gente vai entrar numa discussão se a literatura tem esse compromisso ou se não tem um compromisso com a realidade. Então não é uma questão de ser real, de ser fictício, e a gente vai ver até na próxima tela que a ficção não tem nada a ver com falso ou verdadeiro, mentira ou verdade, mas que não é isso que nos incomoda. E eu passo a palavra para vocês, enquanto eu busco reconectar lá no Facebook a live que caiu. Ok? Vamos lá. Podem... Realmente isso, não incomoda o fato de ser uma ficção, uma fábula. A gente tem vários filmes sobre a temática do Holocausto que são puramente ficções e de forma alguma incomoda. Pelo contrário, um dos meus filmes preferidos sobre o Holocausto, O Trem da Vida, é completamente uma ficção, quase um conto de fada. É um filme belíssimo e, de forma alguma, isso incomoda. O fato de ser ficção, o fato de ser dos olhos de uma criança, tudo isso faz parte da narrativa do livro e do filme, e quanto a isso, não é incômodo nenhum. Da minha parte, né, essa questão é que o próprio autor, né, o John Boyne, apresenta o livro, né, a gente está falando mais aqui do filme do que do livro, mas apresenta o livro como uma fábula, né, e o filme também, o filme parte dessa ideia de uma fábula, inclusive aquela imagem no fundo que aparece ali no filme é uma imagem que o menino, o próprio protagonista, o Bruno, desenhou, e o Bruno, menino de 8 a 9 anos, né, a minha questão é um pouco essa, que o filme e o livro se assumem como uma fábula, mas tem um problema moral, tem um problema ético aí nesse tratamento, né? E se a gente lembrar, uma fábula, essa ideia, essa narrativa fantástica, né? Que tem um cunho moral. E a minha questão é justamente do filme esse questionamento à moral do filme, a ética do filme, né? Que história é essa e como que está sendo contada essa história, que é uma história bastante delicada, né? Que é a questão que a gente vai falar aqui, né? E como é mostrado isso, né? Então, o tratamento que se dá a essa fábula, né? Ser uma fábula realmente não é nenhum problema, mas a maneira como é tratado isso que se torna o problema. Também o que não incomoda, ou que não deveria incomodar, em primeiro lugar, em segundo lugar, é aquilo que diz respeito às licenças históricas, né? Aquilo que a gente falou da literatura de ficção não pode ser classificada como falsa ou como verdadeira, ela não tem cumplicidade com a verdade histórica, mesmo com a inverossimilhança e a baixíssima, que a gente está chamando de baixíssima plausibilidade dessa narrativa. Eu me lembro de uma discussão nos Estados Unidos, na época do lançamento do filme, da comunidade judaica. Um rabino chamado Binyamin Blair, ele vai vir a público para questionar uma série de questões historiográficas, dentre elas a existência de crianças perambulando pelo complexo de Auschwitz. Apesar de não ser exatamente verdadeiro isso que ele coloca, é uma discussão sem relevância. Poderia ser ou poderia não ser. Se a gente está falando de uma obra de ficção, ela precisa ser legítima, precisa se legitimar o trabalho e o esforço daquele que faz arte em relação a esse tema. Senão a gente vai cair numa discussão que é aquela discussão que o Adorno já nos apresenta lá atrás, na educação pós-Auschwitz, de que não seria possível fazer arte, depois ele vai se retificar disso. Então, essa discussão específica, que é uma discussão que a gente teve numa live
no Instagram no sábado com o escritor Jacques Fuchs, especificamente sobre a questão da literatura e da ficção no Holocausto. Essa discussão, especificamente no que diz respeito ao Menino do Pijama Listrado, ela não nos interessa, até porque a gente cai no campo daquilo do ficcional, do não ficcional. O que vai nos incomodar são outras questões, mas ainda a gente não terminou. Também não nos incomoda, e aí é o caso desse rabino norte-americano, esse possível constrangimento que existe com descompromisso, pelo descompromisso com a informação, e até pela ausência da barbárie. Como assim um filme sobre a Shoah que não mostra a barbárie, um filme da Shoah que tem... Isso é uma perspectiva, e aí sim, de se contar uma história, de roteiro. Isso, pelo menos, não deveria incomodar. O descompromisso com a informação histórica é aquilo, a gente volta naquela mesma discussão. Eu não sei se algum de vocês quer complementar alguma coisa sobre esses tópicos das licenças históricas e de uma inquietação de uma parte dos leitores e daqueles que assistiram à obra. Eu acho muito importante isso de não ter um compromisso com a verdade histórica, porque é uma obra de ficção. Eu acho que o mais importante é o espectador saber ter essa noção de que aquele filme é uma ficção e que nem tudo ali aconteceu de verdade. Seja um filme que é tido por muitos como uma verdade histórica, então, por exemplo, até a lista de Schindler. A pessoa tem que ver o filme e saber que tem licenças poéticas, históricas, até para o bem da narrativa, do filme e tudo isso. Eu acho que o público tem que ter um pouco de saber um pouco disso quando vai ver a obra. E o do Menino Pijama Listrado, apesar de ser 100% ficção, sim, ele não tem uma obrigação quase que histórica de mostrar a verdade, porque para o autor e para o filme, que aí creio eu, é o problema meu com a verdade que o filme apresenta. Assim, o problema não é o filme contar uma verdade que não existe, é a forma como ele apresenta, como bem colocou o professor Alexandre, que a gente vai discutir nos próximos pontos. Então, e também essa possível inquietação pela ausência da barbárie, mais uma vez eu falo do filme O Trem da Vida, que não tem uma cena de barbárie, é um dos filmes mais chocantes que a gente pode ter sobre a Shoah. Que também a gente cai num pequeno problema que filmes de holocausto, filmes sobre a Shoah virou quase um gênero cinematográfico. Então a gente muitas vezes já está acostumado a falar, eu vou ver um filme sobre o Holocausto e vai ter cenas de campo, cenas de muita violência, tudo isso. E tem diversos filmes que não apresentam nada disso, filmes israelenses ou O Trem da Vida, e que são tão chocantes quanto um filme que apresenta essa barbárie visual. Alexandre, professor Alexandre. Isso, eu estava sem microfone, desculpa. A Helena acabou de mandar uma mensagem também aqui, né? Acho que eu vou até aproveitar para ler. Então, a Helena Granado, né? Parte de um princípio de que a história, a produção do conhecimento histórico, circula para além dos muros acadêmicos, portanto, não vejo um descompromisso com a informação histórica, até porque ele tem um cunho histórico. Eu concordo com você, Helena, nesse sentido que, e acho que é uma palavra que o Antônio falou agora, a palavra verdade, né? A gente vai entrar numa questão filosófica aqui também, questão estética, né? Que é uma questão que me interessa bastante. Nesse sentido, não é uma verdade histórica, mas a verdade do filme, a verdade e a sinceridade, né? A maneira como é tratada as coisas, né? Então, eu acho que ficou consenso aqui para nós três, Antônio, Carlos e eu, né? Enquanto a gente conversava, discutia sobre o filme, né? Que não há nenhum problema realmente do filme ser uma fábula, de tomar licenças poéticas e ficcionais e históricas sobre o fato histórico. Esse não é um ponto que nos incomoda de fato, porque como o Antônio citou outros filmes aqui, né, a gente poderia... Enfim, tem um filme que é bastante... Eu trabalho bastante com crianças, adolescentes também. Tem o filme O Labirinto do Fauno. Esse filme é um filme do começo do século XXI, né? É um filme que é um fenômeno entre jovens, né? E ele fala sobre uma situação bastante dramática também, né? Que se passa na Espanha, no contexto também de repressão, né? E é um filme que é um fenômeno, é uma fábula. Esse filme é um fenômeno entre os jovens gostam muito disso. O filme tem várias liberdades poéticas, né? A questão a gente não tem nenhum o problema de fato, né? A gente está ressaltando aqui. O problema não é as liberdades
poéticas tomadas quanto fato histórico. Isso é uma coisa que é consenso entre a gente que tudo bem, e esse não é o problema do filme, nem de longe. Eu estou recolocando aqui a live no Facebook para ser transmitida de alguma forma novamente. Ela está caindo bastante. Estou tentando recolocar. Enquanto isso, a gente continua conversando sobre aquilo agora, no momento, aquilo que nos incomoda, né, ou que deveria incomodar. E o primeiro tópico que a gente quer falar especificamente é tudo que diz respeito à ideia de inocência. Tá? Então, tem ali os tópicos colocados. Eu vou dar, então, a palavra para o Antônio e para o professor já começarem a destrinchar esses pontos. E eu entro para complementar, principalmente na questão do que diz respeito às figuras, tanto da vítima, do perpetrador e do observador. Se quiserem fazer as primeiras observações. Eu acho que o filme deixa bem claro uma cegueira que não existiu, na verdade, mas assim, tem um papel da mãe que não sabia de nada, mesmo casado com um alto oficial nazista e que mora bem próximo de um campo de extermínio, que o filme não deixa claro que é Auschwitz, mas a gente sabe que é. Então, a mãe não sabe de nada, o menino não sabe de nada, aparentemente só quem sabe é o pai. Então isso é muito complexo, que entra em outro ponto, que é esses personagens unidimensionais. Então o filme, ele é muito uma narrativa, ele é pobremente construído, então existe o papel do pai, ele representa o mal. A mãe é o bem. O Bruno, que é o menino, é o inocente. O Shmuel, que é o menino que está no campo de concentração, ele é a vítima. São sempre personagens que têm só um lado, só um ponto. Isso é muito complexo. A gente sabe que a vida não é assim, a gente sabe que não era assim na Alemanha. E o problema do filme, que aí começa a incomodar bastante, é para a pessoa que vê o filme e não tem nenhuma informação, ela realmente acha que ninguém sabia. No máximo, algumas pessoas do exército sabiam. Então, o filme, ele corrobora com muita gente falando, não, mas os alemães não sabiam de nada, não dava para saber tudo. E é um problema que o filme, ele completamente apoia essa opinião por meio que, depois o professor Alexandre vai poder discutir também, estética, escolhas do diretor, escolhas de atores, todas as escolhas do filme. E tem uma coisa muito importante também, que é o distanciamento do menino em relação ao nazismo. Porque a gente, como espectador, seria muito mais complicado se identificar completamente se o menino fosse, sei lá, um menino completamente ali na juventude hitlerista, com todas as opiniões fascistas e tudo isso. Então, o filme, desde o começo, ele afasta o menino de qualquer ideologia nazista. Então, a gente tem até uma imagem de uma cena que está todo mundo fazendo uma saudação nazista, mas o menino está segurando uma bandeja, porque ele não consegue fazer. São esses pequenos pontos que, para muita gente, não é tão claro, mas a gente, quando assiste, a gente começa a perceber. Tem isso, tem a questão do professor, que o Alexandre pontuou bem, depois vai poder falar. Essa questão do professor e o menino, qualquer menino da Alemanha da época teria aula na escola sobre todas as leis raciais e tudo que representava o nazismo, tudo isso. Mas para esse personagem, não. Ele não sabe de nada. Ele vai ter aulas com o professor e ele não tem nenhuma informação. Então a gente realmente acha que esse menino não tem qualquer relação com o que o pai faz ou o que a Alemanha vivia na época. O que faz, quando chega no final, deixa a gente muito mais impactado, porque a gente pensa, pô, coitado do menino, ele era apenas um inocente, ele não sabia de nada. Professor. Essa questão da inocência, né? Toda a construção do filme, quando eu falo construção estética, eu estou falando construção visual, construção sonora, a maneira como é mostrado, como os atores atuam, como é enquadrado, né? E também narrativa. Então, estética e narrativa, né? O filme todo ele se constrói dentro dessa ideia de inocência, como o Antônio falou, desde do rosto do início, né? O rosto do menino Bruno, né? Que, enfim, que é um ator que também seguiu uma carreira, porque ele tem um rosto muito bonito, que ele tem uns jeitos delicados e jeitos que nos compadecem pelo simples rosto dele, aqueles olhos super claros, né?
o filme todo ele constrói então essa figura do Bruno como o inocente e que ele vai sofrer ele vai ser o sofrimento do filme vai passar pelo Bruno, né? E aí começa o nosso incômodo, né? O filme então coloca essa imagem, a gente tá partindo do Holocausto, né? Mas o sofrimento não está nas pessoas que de fato sofreram, né? Mas sim no menino escolhido, e daí começa a questão, né? O menino super bonito, o menino construído pelo filme da maneira o que fazer que a gente se compadeça com ele. Claro, isso é um recurso narrativo, né? E que recurso, de novo, quanto a recursos e artifícios, não há nenhum problema, né? Porque a ficção, a narrativa, o cinema se pautam em cima de recursos, né? Estéticos e narrativos, é recurso para a gente se identificar com ele e se comover com a situação. Mas a maneira como ele é colocado é reiterativamente, a todo momento, né? O Bruno, ele é inocente demais, ele é uma idealização, é fabular nesse sentido, né? Da inocência, né? Então, e essa inocência toma uma proporção tão grande e é tão intensa que começa a nos incomodar, né? Porque como o Antônio falou, se a gente fosse recorrer a dados históricos, a gente poderia se incomodar mais ainda, né? Porque a gente sabe que não era bem assim, mas mesmo narrativamente, né? É tão reiterada, tão reforçada, tão, vou usar uma palavra mais forte, que é forçado na gente, né? Essa inocência nele para que a gente se comova. Então é isso, né? Esse recurso se torna um recurso apelativo, eu posso dizer assim, né? Nesse sentido que a gente tem que se comover com o Bruno, não pelo que aconteceu de fato, narrativamente, mesmo por todos esses signos, todos esses símbolos de sofrimento que são colocados dentro do filme. E essa questão da inocência também, ela acaba servindo como uma ferramenta importante para o autor, para que ele construa o que a maioria das pessoas imaginam ser uma história de uma amizade despoluída o máximo possível de questões contextuais. Então, seria importante para construir a amizade entre essas duas crianças que o Bruno não tivesse noção do que estava acontecendo em volta dele. Então, acaba que essa inocência ela é utilizada para construir essa amizade e, ao meu ver, por exemplo, pelo menos, não é um filme que se trata de amizade. Ele acaba suavizando, e a gente vai ver isso mais para frente, suavizando o papel do perpetrador, de certa forma, sob essa fantasia de uma amizade sui generis entre um menino alemão e uma criança judia vestida com pijamas confinada num campo. Tem a próxima tela. Já tem algumas imagens do filme, e tem algumas questões que falam sobre o lado sentimental e o lado emocional. É aquilo que não mostra, né? Mostra e não mostra, mas nos faz sentir. Gera esses sentimentos em relação não à vítima, então nós nos compadecemos com aquele que não é a vítima. O foco emocional na família do Bruno, no sofrimento da família do Bruno, principalmente quando ele descobre o que acontece com o filho, e aí sim essa perspectiva de suavização do perpetrador. Todo o filme é construído para que a gente sofra, chore e se compadeça com o perpetrador, baseado num contexto da criação de uma inocência que, por um lado, não incomoda pelo fato da falta de verossimilhança, mas incomoda como ela é usada dentro do roteiro, como ela é construída no roteiro. E aí eu dou a palavra para vocês continuarem. Quiserem comentar alguma coisa a respeito das imagens e complementar essa questão emocional do espectador. O filme, lembrando aqui, né, pensando hoje um pouco mais, o filme de 2008, eu sou pai, né, meu filho tem 13 anos hoje, ele nasceu em 2006. E eu lembro que desde que meu filho nasceu em 2006, eu obviamente comecei a ver os filmes, sentir os filmes de maneira um pouco diferente, né? As ideias, né, de violência nos filmes, né? As ideias, não só as imagens e o som, mas a ideia de violência no filme me toca hoje de maneira muito diferente do que tocava antes de eu ser pai, né? Tô falando isso porque o filme ele me parece, e quando eu falo parece, pelas imagens, pela narrativa e pelo som que ele tem, que ele
tenta suavizar a dor, né, e o sofrimento e a morte e o holocausto, né, não mostrando, mas ao mesmo tempo eu sinto isso. E essa cena que é uma cena, acho que bastante sintomática para mim, que é uma cena de jantar, a família tá jantando, né, e tem uma pessoa que serve elas, que é um judeu, um senhor já idoso, enfermo, né, que está servindo elas, e ele derruba vinho em um dos personagens, e o personagem mais jovem, um soldado, um tenente, né, tira esse senhor judeu para fora da sala de jantar e começa a espancar ele, bater ele, mas no fora do quadro. Essa ideia do quadro, que é essa imagem que a gente vê, né? Ele tem o fora do quadro. O fora do quadro, a violência acontece ali, né? Os chutes, a gente consegue ver ainda um pedaço do pé do tenente se mexendo ali, batendo no senhor, a gente ouve os sons também disso, né? Então, para mim, fica um pouco claro isso, que o filme ele sugere toda essa violência, que é uma violência histórica, que a gente sabe que aconteceu também, mas ele se exime de mostrar essa dor, né? Porque é isso, é para ser um filme leve, de certa maneira, né? Um filme que não nos choca em primeira instância, mas está ali essa dor. E, como o Carlos falou, e a gente se incomoda isso, porque essas pessoas, as perpetradoras, né? Elas estão sofrendo. Elas, os filhos aqui, né, o Bruno e a irmã dele e a mãe, que não sabem do que acontece a 1 quilômetro da casa deles, né, eles se incomodam porque um jovem alemão está batendo no judeu. A gente se incomoda por isso, porque o jovem alemão está batendo e porque eles estão vendo isso, e não pelo fato em si de que está acontecendo, né? Então, o que essa cena exemplar para mim me incomoda nesse sentido, que o filme parece se isentar de mostrar a dor, mas ele está sugerindo para a gente a dor, e essa dor vem dos olhos, como o Carlos falou, dos perpetradores. Perfeito a colocação e concordo plenamente. Eu acho essa cena também muito emblemática, sintomática, porque essa cena também mostra, mais uma vez, todos esses personagens unidimensionais. Então a mãe fica só sofrendo e chorando porque ela é muito bondosa e ela percebe o que está acontecendo ao redor dela. O menino é inocente, ele só fica sem graça ali. A irmã também, ela tá indo pro lado, que ela se apaixona por esse soldado que tá batendo no judeu, que é o médico, e que tá ali. Então a gente fica sabendo um pouquinho da história dele, mas é quase como a gente usa essa violência que é conhecida por todos, que aconteceu naquela época, quase como uma muleta dramática do roteiro, tudo isso, para a gente se sensibilizar e ficar do lado da família. E mais do que isso, tem uma coisa bem emblemática também, que esse jovem oficial, esse jovem nazista, ele bate nesse senhor que derruba o vinho para tirar o foco da atenção de alguma coisa em relação ao pai dele. Então, talvez para uma pessoa desavisada, dá a entender, ou a gente pode ter a impressão que talvez, sei lá, os judeus apanhavam ou sofriam o que sofriam por algum motivo. Ah, ele apanhou porque mereceu, porque ele derrubou um vinho. E a gente sabe que não é assim. Tinha toda uma violência sistemática que acontecia. É bem isso. Então a gente ouve bem a cena, vê um pouquinho disso, só que a cena em si ela é toda focada na indiferença do pai, do menino, e no drama da mãe. Colocamos os dois em opostos, assim. Então, até em termos de enquadramento, tudo isso, às vezes a gente vê toda a mesa, um quadro um pouco mais geral aqui, a gente vê toda a mesa, então a gente dá para ver o pai comendo normalmente, a mãe chorando, o menino indiferente, o pai do pai, o avô do menino também um pouco indiferente. Então, tudo isso usando como base a violência que a gente sabe que é notória, que é muito comum em filmes. Então, a violência está ali, só que ele não teve a coragem, como o professor Alexandre colocou. Parece que ele quis se isentar, o diretor. E eu não li o livro particularmente, mas pegando no filme, parece que ele quis se isentar e é bem problemático também, pelo menos na minha opinião, essa escolha de se isentar nessa cena. A gente passa para a próxima tela. E aí sim a questão que a gente levantou sobre a questão do professor. E aí eu queria que o professor Alexandre discorresse melhor sobre essa cena. Eu fiz uma marcação
no pé do soldado na outra tela e ficou aqui na tela, vou dar um jeito de apagar. Professor, tá perguntando o que tinha marcado ali. Tá, isso é uma cena que me chamou atenção, porque esse personagem, como o Antônio falou, né, são personagens... Ele é muito a caricatura do mau professor, né? E a minha profissão de ser professor me incomoda por isso também, né? Então ele caricatural na composição dele, né? Esse senhor de gravata borboleta, de óculos fino, né? E ele trata o Bruno com um paternalismo horroroso, né? Que ele fala nessa cena, né? Porque o Bruno, ele pergunta pro Bruno, o que você gosta de ler então? E o Bruno fala, eu gosto de ler livros de aventura, gosto de ler ficção, né? O Bruno é criança, 8 anos, né? Ele pergunta, né? E daí o professor fala, mas então está na hora de você aprender sobre fatos. E entrega para o Bruno um almanaque da Alemanha, né? Um almanaque escrito naquela época, né? E que levaria o Bruno a aprender sobre fatos. Então, voltamos ao que a gente falou antes, né? Se não é um problema o filme ser uma fábula, o próprio autor do filme se apresenta como uma fábula, mas dentro do filme tem essas cenas e esses códigos, esses signos, todas essas revelações que o filme, na verdade, não é, ele toma licenças poéticas, mas ele se apropria da realidade também para comover a gente. Então, a questão é essa, né? Essa comoção fácil. Quando interessa, a gente vai usar o holocausto. Quando não nos interessa, a gente faz piada, a gente trata com leveza da coisa. E meu ponto é esse, né? Eu acho que um filme, ao tratar sobre determinado tema, né? A leveza às vezes não cabe. Ou o Antônio citou, né, O Trem da Vida. É um filme que fala sobre o Holocausto, ele tem uma certa leveza, mas ele tem um peso, a gente sente aquele peso. Só que o peso desse filme vem de um outro lugar e não do fato em si, né? O peso, como a gente vai falar mais ainda, né? Da vida do Bruno e da família do Bruno. E vamos falar, vamos levar essa discussão pelo caminho da construção desse roteiro, até chegar também na figura da criança judia e lá na frente a questão do uso educativo desse filme, que aí é uma outra discussão complexa sobre a utilização dessa obra em sala de aula. Mas vamos continuar. O que também nos incomoda, ou que deveria incomodar as pessoas, também dentro do escopo da inocência, é a representação que se faz do encarceramento. Isso eu também gostaria que o professor Alexandre pudesse discorrer alguma coisa, até porque as imagens são muito significativas e a gente pode fazer esse link com aquilo que já foi falado sobre os incômodos relacionados à inocência e também usando isso para preparar os nossos próximos tópicos também. Isso, a gente fez uma dinâmica para conversar sobre o filme, né, que cada um foi mandando suas contribuições, né, o Carlos tinha um texto escrito já, o Antônio separou algumas imagens, e quando o Antônio separou as primeiras imagens, me chamou atenção já, né, que ele tinha chamado, ele atentou para a questão como é mostrado o campo, né, o campo de concentração e todo o espaço lá. E daí eu fui rever o filme atentando para isso, né, e daí nessa revisão, como o Antônio falou, né, a gente revendo, a gente implicando com a coisa, a gente olhando atentamente, a gente começa a reparar coisas, né, e meu trabalho é esse, reparar coisas visuais, sonoras, né, eu comecei a ver como o filme reiterativamente, todo momento ele criava essas imagens do encarceramento, né, do Bruno, só que o encarceramento do Bruno é esse, um encarceramento familiar, né, é uma criança de 8 anos que está sendo levada de um lugar para o outro, que os pais brigam, né, e o encarceramento do Schummel é este, né? Ele está num campo de concentração, né? Então, o filme ele vai trabalhando e ele, ao mesmo tempo, ele coloca de certa maneira como pé de igualdade, assim, as situações, né? Mas sempre para nos fazer comover pelo Bruno. Até esse momento, né? Que a imagem que tá os dois meninos ali vestidos, né? Com um uniforme, né? Com o que o Bruno é o pijama, né? Dentro do campo, né? Então é esse momento em que esteticamente parece que o Bruno se liberta, mas ao mesmo tempo ele entrou no campo, né? E é o momento crucial do filme, é o clímax do filme que vai acontecer depois disso, né? Mas então minha questão é só essa, né? Que a partir da fala fala comigo e com o Carlos do Antônio, né? Comecei a reparar que todos os fotogramas, todas as imagens, os planos do filme, eles são construídos de maneira muito didática, muito reiterativa, né? Para sempre nos fazer se identificar com o Bruno e com essa situação. E tem também um plano no filme que
no lugar que está o Bruno, eu acho que é no segundo quadro, tá a mãe. Porque ela se sente presa ali, porque descobre o que está acontecendo com as vítimas, tudo isso. Então a mãe começa a chorar, ela entra em depressão, tudo isso, e ela se sente presa porque ela quer sair de casa. E daí substitui, até curioso, porque substitui o menino que estava preso, agora é a mãe que está presa, e o menino cada vez vai rumo a uma certa falsa liberdade, que começa a ir mais para o campo, até que a gente chega mais para o final, que é quando ele adentra o campo e até os planos são mais abertos, assim, parece que às vezes dá a impressão que ele tem muito mais liberdade, tanto o Shmuel quanto o Bruno, pelo menos nessa conversa entre eles, apesar de ter um campo, separando os dois, às vezes o plano é bem mais aberto, você vê muito mais o verde, tem muito mais liberdade do que você pega esse segundo quadro, por exemplo, que está o menino olhando pela janela, então ele está muito preso. E então acontece essa substituição. A mãe, de repente, ela que está presa e o menino, cada vez mais, ele sai. Então ele se liberta. E como é que ele se liberta? É descobrindo esse novo amigo, descobrindo um campo de extermínio e que nada acontece no campo, pelo menos de quando ele vê, né? Até a gente chegar no final. Por isso que o final choca tanto, porque a gente em nenhum momento vê o que acontece no campo. A gente vê o menino ali parado e uma amizade entre os dois. Então o filme, mais uma vez, ele é construído muito, muito de forma bem didática para chegar no final impactante. Essa questão no final, ele é bem construído para chegar ali. Eu só lembrei de uma coisa aqui também, que no filme tem uma cena em que o Bruno, ele vê o pai dele mostrando para os colegas, são colegas do exército, né, um filme didático feito sobre os campos, né, que era aquela ideia, né, de você produzir uma boa impressão sobre os campos de concentração, né, e daí isso, como, de novo, esse paralelo entre o que está dentro do filme e o que o próprio filme faz, acontece, né, como o filme tenta, de certa maneira, não é bem romantizar, mas aliviar esse cenário, aliviar esse espaço para nós conseguir que a gente chegue até o final do filme de maneira mais tranquila, né? E narrativamente ele faz isso também. O filme parece que tem uma consciência dessa crueldade que ele está fazendo, ele está torcendo todos esses elementos para que a gente se identifique, para a gente se apaixone por esse menino, que a gente consiga levar até o final isso tranquilamente. Eu acho que está dentro do filme, dentro daquele vídeo didático que os próprios soldados, o próprio exército produz para passar essa boa impressão sobre os campos. Tá dito. Vamos passar para a próxima tela. Que aí sim entra naquilo que diz respeito à imagem que se trata, que se constrói dessa criança judia. E aí a gente conecta com o que foi dito lá atrás sobre a ideia desses personagens unidimensionais. E no caso do Shmuel, uma criança que é a materialização e a representação daquilo que seria a passividade das vítimas. Essa criança não tem personalidade, essa criança não tem individualidade, não há conexão emocional, não há formação e criação de empatia do público em relação à vítima, e eu imagino que no momento em que se constrói a memória do Holocausto a partir do relato da vítima e tendo a vítima como ponto central desta construção, o mínimo que se espera de uma contextualização é que se crie empatia em relação à vítima. E é justamente o contrário que se faz. Como a gente viu na outra cena, vemos a criança judia presa atrás de arames farpados, mas é como se o roteiro, é como se o diretor quisesse nos mostrar, não, ele está ali, mas veja o Bruno também. Desvie seu olhar para o Bruno. Isso é muito complicado e é muito nocivo à memória do Holocausto a partir do momento em que se fortalece uma ideia, se fortalece um pensamento geral, que é quase um mito da Shoah, que é a ideia das ovelhas indo para o matadouro, é a ideia da falta de resistência, ou da passividade dessas vítimas, como se 6 milhões de judeus
tivessem abaixado suas cabeças e caminhado pelo matadouro em direção à morte. E não, e a ideia de resistência era muito mais complexa do que isso. Ela aborda vários tipos de comportamento, e não só a ideia da resistência armada, de se pegar em armas e se lutar contra o inimigo por honra ou por orgulho que seja. Então, a construção desse personagem dentro do contexto real, ele prejudica a construção dessa memória no momento que, como eu disse, se fortalece uma noção de não resistência. A partir do momento em que você tem ali um prisioneiro, uma criança, que não sabemos o que ela pensa, não sabemos quem ela é e não sabemos como ela lida. Tudo bem, tem essa questão do roteiro, da escolha, do encaminhamento, mas há um prejuízo aí nocivo naquilo que diz respeito à memória do Holocausto. Eu não deveria fazer isso que eu vou fazer agora, até porque, para privilegiar vocês que estão aqui no Zoom, e vocês vão ter a oportunidade de falar conosco, o pessoal está se manifestando lá no Facebook. O Francisco está perguntando se vai poder realizar perguntas para os debatedores. Eu acho que se colocar ali e a gente conseguir encaixá-lo em algum momento vai ser um prazer. Professor Euven está fazendo uma pergunta de se é possível afirmar que há uma tendenciosidade nesse filme, que seja proposital. Bom, todo roteiro ele é proposital. Eu não posso entrar na cabeça do John Boyne, nem do diretor, para saber o que se passava na cabeça dele, mas cada escolha, cada tomada, e isso o professor Alexandre pode nos explicar melhor, mas a tomada, o diálogo, toda a construção da atuação daquelas pessoas, dos atores e das atrizes, isso passa pela cabeça, é proposital. Agora, se a pergunta se é proposital desconstruir a imagem do judeu, prejudicar a construção da memória, eu acho que isso é uma outra discussão interessante, e eu faço o convite ao professor Euven para que a gente possa, numa oportunidade próxima, discutir esse e outras obras no viés da construção da memória da Shoah. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Alguém mais quer colocar alguma coisa sobre essa questão específica? Opa. Carlos, a Luzilete fez um comentário aqui que eu acho bastante pertinente, né? Vou ler o comentário então, porque acho que ainda no Facebook não tem acesso ao comentário, né? A Luzete Falavinha Ramos falou: talvez aquela cena em que os oficiais estão reunindo assistindo o vídeo, que foi a cena que eu comentei antes, né, seja a única que traz uma verdade histórica. Não a cena em si, mas o vídeo que está sendo passado. Ela é uma propaganda real produzida no campo de Terezin. Isso é uma informação que a Luzete nos trouxe, né? Acho que é muito pertinente isso que a Luzete está falando, né? E que, ao meu ver, corrobora aquilo que eu falei, no meu entendimento, corrobora isso, né? Nesse sentido de que o filme se apropria desse elemento factual, aquela propaganda, né? E o filme, o Menino Pijama Listrado, na sua inocência, ele, de certa maneira, ele repete algum erro, né? Que é um erro, aí que o meu ponto é esse, um erro moral, um erro ético, né? Que é esse fato maior. E sobre a passividade, tem algo bem emblemático, que em quase todas as cenas no campo, a gente não vê nenhum soldado. A gente vê o soldado sempre lá na casa do menino, e a gente vai ver um soldado no final, quando o pai do menino entra no campo, indo atrás do filho. Então o filme passa uma impressão que é um campo vazio, e que quem quisesse escapar, não tinha soldado. Se o Bruno entrou com tanta facilidade, o que impedia do menino, do Shmuel, sair do campo? Nada. Teoricamente, não tinha guarda. O filme nos mostra isso, que eles eram passivos, na verdade, porque eles poderiam muito bem escapar, porque a gente não vê em nenhum momento, é impressionante, a gente não vê em nenhum momento soldados pelo campo. E qualquer pessoa sabe que não era assim na época. Então, é uma passividade muito grande. E, às vezes, até a questão do vídeo do campo de Theresienstadt
talvez até pode trazer isso, porque para muita gente, e até tem uma pesquisa, foi feita quando o livro saiu, isso é uma pesquisa com dados, tudo isso, que muita gente, pegando no ponto da passividade, achou que toda a família do menino judeu, ele foi para o campo junto com o pai, com os avós, porque ele viu aquela propaganda. Isso tem dados, tem gente fizeram a pesquisa quando o livro saiu na Inglaterra. Então, até pegando a questão do professor Reuven, eu acho que sim, eu acho que todo filme é construído, porque na verdade não existe um filme neutro, né? Todo filme é feito por pessoas, mesmo alguém às vezes argumenta, e documentário? Não, não tem neutralidade. Um filme é feito por pessoas e todos nós temos um lado. Porém, a gente vê que o lado que o diretor, que também é roteirista, pega nesse filme, ele é construído aí por tudo, fotografia, enquadramentos, tudo, toda a estética do filme, o som, tudo, ele é construído para sim tomar um lado. Por isso que para mim é um filme tão complicado, e depois a gente vai discutir porque que é um filme que não deveria ser tão estudado, ou não deveria ser exibido em sala de aula para falar do tema do Holocausto. E tem outra questão que a gente vai falar, acho que no próximo slide, mas como o próprio Shmuel, ele não só ele é passivo, mas até a forma dele falar, o menino, o Bruno, ele tem uma dicção perfeita, todos os dentes, tudo isso. O outro menino é o menino que não fala direito, a dicção não é muito boa, ele é feio. É difícil para o espectador se identificar com aquela figura. Tem um comentário interessante do Marco Aurélio aqui no Facebook, ele fala sobre essa estratégia de despersonalização que a Hannah Arendt vai falar, que outros autores usam, e que essa é uma discussão interessante, dessa ideia da despersonificação ou despersonalização, que alguns vão chamar de desumanização do prisioneiro, mas que no processo de construção da memória do Holocausto isso deveria ser visto de uma forma contrária. O professor Yehuda Bauer, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yad Vashem, referência na construção dessa memória, ele escreve sobre esse problema relacionado à desumanização e que nós temos a tendência de entender e olhar para o prisioneiro do campo como um ser desumanizado. Porque ele vai ser tratado como um número, que em Auschwitz vai ser marcado o número no braço dele, que ele perde a referência de quem ele é, de onde ele veio. Mas o que o professor Bauer vai colocar de interessante é que da gente fazer um exercício de começar a olhar entender essa estratégia de desumanização, não no sentido da vítima, mas no sentido do perpetrador. Porque a partir do momento que a gente entende a vítima como desumanizada, despersonificada, isso prejudica, inclusive, o entendimento sobre a questão da passividade da resistência. Essas pessoas tinham orgulho, essas pessoas tinham honra, essas pessoas resistiram cada um da sua forma. Seja aquela mãe que escondia ou que tirava um pedaço de pão da ração da família para entregar para uma pessoa que vinha uma vez por semana dar aula de bar mitzvah para o filho dela dentro do gueto, imaginando na perspectiva desse filho celebrar o seu bar mitzvah. Isso é claro que é uma forma de resistência, essa história que eu estou contando é real. Mas quando a gente entende, em outras palavras, que quem se desumaniza nesse processo, quem é despersonificado nesse processo não é a vítima, é o perpetrador que passa a agir não por meios dos princípios e valores universais compartilhados, né, pela humanidade, e sim quebrando esses valores, aí sim há uma desumanização. A desumanização ela é do perpetrador e não da vítima. E é esse o exercício que o professor Bauer nos oferece. E quando eu digo isso, fazendo a conexão com o filme, também isso nos ajuda a fortalecer essa ideia da passividade, da falta de resistência, da falta de individualidade. Tá? Eu vou passar, as coisas começam a ficar mais interessante
a partir do momento que a gente começa a falar sobre o tratamento, não mais sobre a inocência. O primeiro é uma questão que ela acaba sendo óbvia, de certo sentido, e a gente começa aos poucos a adentrar nas questões pedagógicas. Existe um consenso no que diz respeito à literatura e ao cinema sobre o Holocausto, é que se a obra tem o objetivo de fazer chorar, ela vai fazer facilmente. Isso acaba sendo um consenso e a gente conversa sobre isso dentro do museu, sobre as mediações educativas. Se é esse o objetivo, é muito fácil fazer, né? A obra se torna kit e a gente vai falar sobre isso. E aí as outras questões, né, que tanto o Antônio quanto o professor Alexandre nos ajudaram a construir, que é a ideia de o filme se apresentar como uma fábula, mas ela parte de um fato histórico e busca a comoção pelo sentimentalismo. A gente falou isso de certa forma. A fábula ela tem essa moral, ela tem essa necessidade de apresentar uma moral, e ela inclusive falha na sua moral, e esse é um dos pontos primordiais da crítica desse filme, porque o próprio autor, no momento que ele coloca a história como uma fábula, ele informa os leitores que aquilo vai ter uma moral, porque não existe fábula sem moral. E essa moral ela é falha, e nós vamos falar sobre ela. Enfim, nós vamos falar sobre a questão da superficialidade, de ser reiterativo nos elementos estéticos, e aí o professor Alexandre e o Antônio vão nos ajudar a, a amarrar todos esses assuntos. Acho que se, cara, se você puder jogar para a tela seguinte, só para mostrar a imagem, que daí eu consigo apontar também aqui, que é essa aqui, né? Então, essa ideia, né, de que o Carlos acabou de falar, né, de que se o filme quer fazer a gente chorar, a gente vai chorar. É um filme sobre o Holocausto, né? É um filme que isso aqui são dois planos, duas imagens que elas se seguem, né? É o Bruno olhando para algo, então o Bruno magnífico, né, na sua beleza ali, na sua inocência, né, num balanço, na gangorra ali, né? Ele olha para cima e ele vê aquela fumaça. É uma cena, são dois planos desconcertantes, é claro isso, né? A gente coloca uma criança inocente, bonitinha, e ela olha para cima e ela vê fumaça que vem do campo de concentração, é algo, é a barbárie isso, é a atrocidade, né? É o holocausto isso, né? Então, ele facilmente pode nos fazer chorar. E o filme faz isso. Ele, ao mesmo tempo que ele constrói essa inocência do Bruno, que é a próxima, acho que a próxima tela também mostra isso, o Bruno tá ali, então, super inocente, super fofo, né? E ele mistura, ao mesmo tempo, esses signos da atrocidade, porque é um filme sobre o Holocausto, né? Então, a gente sabe, mesmo que superficialmente, a gente sabe que houve lá, a gente sabe que judeus foram exterminados, e ao mostrar aquela fumaça, por exemplo, junto com a imagem do Bruno, vai causar essa comoção. Então, o filme vai fazendo isso reiterativamente, seja por aquelas imagens de encarceramento do Bruno, seja por esses signos de violência, né? A violência do jovem nazista com o velho judeu, o espancamento, e todos esses elementos são reiterados a todo momento no filme. E para o espectador também, essa coisa do Bruno ficar bem bonito, ele é o menino de olhos claros, cabelo preto, tudo isso. Quando a gente coloca lado a lado o Bruno, que é esse menino que é bem vestido, fala bem, tem todos. É o menino perfeito, assim. Em comparação com o menino judeu que tá sujo, que não tem dentes, que não fala direito e tudo isso, qual morte vai chocar mais a gente? Então, isso também não é à toa. A gente pensa, nossa, olhando, pegando, se a pessoa não soubesse do que é o filme, e pega essas duas imagens, do Bruno e do menino do Shmuel, e olha para eles e pensa, nossa, o Bruno, coitado, tinha tanto futuro, era tão bonitinho, estudava, tudo isso. E você pega o outro e entra aquela questão do passivo, do que está sem a humanidade, tudo isso. E muita gente pensa, olha, ele já é uma vítima, não tem muito o que fazer, tudo isso. Mas é uma coisa muito importante que eu acho que o filme falha completamente nisso, é que ninguém devia estar naquele campo. Quando a gente chega no final e tem aquela questão trágica, e muita gente sai do filme arrasado, pensando, coitado do Bruno, tudo isso. Coitado de todo mundo, ninguém era para estar ali. Não era para ele ter existido campo de extermínio, campo de concentração, nada daquilo. O filme, eu acho que ele falha muito isso, e, claro, escolhas do diretor, do roteiro, tudo isso, em mostrar isso. Porque a impressão que o filme passa, para mim, é que
É uma tragédia o Bruno morrer, e uma tragédia o que aconteceu com a família, mas todas as vítimas que estão ali é estatística, são apenas números, e era para ter acontecido porque a história foi assim, e não era para ter sido assim. Circunstâncias, né? Carlos, eu peço também que então passe para mais para frente, uma próxima tela, mais uma tela. Essa, e pode jogar para a próxima também, que na verdade eu quero isso aí, pode deixar aí. O que o Antônio falou agora, essa tortura, essa tortura, eu acho, né, que o filme apresenta essa tortura tanto com o Samuel quanto com o Bruno, e daí eu acho que é a maior falha moral e ética do filme, porque também tortura a gente, espectadores. Então acho que ficou claro aqui já, né? O Carlos falou isso, né? De que a gente tem dados sobre o Holocausto e se os realizadores assim quiserem, vão comover a gente, vão fazer a gente chorar, né? O filme então parte disso, parte desses dados históricos, parte dos dados, cria cenas, cria situações para a gente se comover com o Bruno também, né? Então a gente sente pena tanto do Schumacher, obviamente, sente pena do Bruno e também eu sinto pena da gente, de mim, como espectador, porque eu me sinto aqui aqui é o clímax do filme, né? É o momento em que o Bruno adentrou o campo junto com o Schumacher, né? Porque o Bruno se compadeceu da situação do Schumacher, né? Quis ser com ele, né? E vai acontecer a tragédia, né? De que a tragédia que era corriqueira e cotidiana, né? De que aquelas pessoas foram, enfim, exterminadas, né? E nisso o Bruno foi, né? Então essa cena ali que tem as duas mulheres, né? Que é a mãe e a irmã do Bruno, né? Chorando de fora do arame, ali, né? De fora do campo. A câmera está próxima delas e a câmera se afasta, né? E o plano seguinte é justamente da porta da câmara de gás ali. A câmera está perto e se afasta também. Esse movimento, né, poderia ser aproximação, mas é de afastamento. Eu acho que aí evidencia esse gesto, né, essa parcialidade que o Carlos e o Antônio estão falando do realizador. Qualquer obra, né, nada é imparcial, né? Por mais que a gente tente ser imparcial, a gente não consegue, né? Então essa parcialidade dos realizadores se evidencia aí nesses gestos de quem mostrar e como mostrar. E a minha questão é que eu falei, essa falha moral e ética, nesse sentido de que o filme nos torturou a todo momento, né? Pra gente se compadecer com esses personagens, que daí vai chegar a questão agora, que é essa questão educativa, né? O que a gente consegue com isso? O que a gente traz com isso? Qual foi o nosso aprendizado? O que a gente guarda dessa experiência? A gente guarda a pena do Bruno, a pena do Shmuel, guarda o sentimentalismo. Acho que esse é o ponto, assim, que me incomoda, essa construção estética que é feita. O filme construiu todo ele para essa comoção, mas é uma comoção mais fácil possível, desses elementos mais fáceis, né, e torturante. Elas nos torturaram, porque o final do filme é o próprio extermínio, né? A Ivanessa levantou a mão, eu queria dar a palavra para ela, queria fazer algum comentário, alguma coisa. Eu sei que a gente vai ter um momento para as perguntas e tudo, mas para a gente também movimentar um pouco aqui o pessoal que está nos assistindo. Então, se ela quiser se manifestar oralmente, sim, ou por escrito, ou como ela quiser, se ela estiver me ouvindo. Eu gostaria, assim, de acrescentar a fala do Antônio Carlos, quando ele fala da forma que o autor faz com que o garoto transmita para a gente que ele é o personagem principal. Realmente, quando aparece a cena que ele entra dentro do campo de concentração, já mais para o final do filme, veio, assim, dentro do meu sentimento, que se a mãe dele tivesse tido mais cuidado com ele, tivesse prestado mais atenção nele, ele não teria entrado na câmara. Então, assim, eu percebi que quando eu vi o filme, eu mesma me coloquei na atenção com o garoto, com esqueci o nome do Bruno. E a gente é tomado por esse sentimento rapidamente, a gente não vigia, não para questionar e tentar voltar a direcionar o nosso pensamento, as nossas questões morais, ao que realmente tem moral, tem um alto valor moral.
Então, essa parte da aparência, do dente, de ele estar sempre bem alinhado, quem que vai se identificar realmente em ser assim? Porque a gente busca uma identificação no filme com algum personagem, né? Então, sutilmente, principalmente para as pessoas que estão acostumadas a receber informações e aceitar, é facilmente levado a se concentrar na dor do tirano, né? E é muito forte, é muito enfático essa parte da aparência, conta muito. Ela é de muita relevância, na minha opinião. Não, eu acredito que na de vocês também. Vanessa, eu queria concordar com você justamente, né, que você reforçou muito da aparência. Quando a gente fala aparência, a gente imediatamente pensa como a pessoa é, os dentes, o cabelo, né? Mas a aparência esses artifícios técnicos do filme, né? O filme também faz isso, né, dentro das coisas que a gente não percebe inicialmente, né? Falando isso porque a gente ficou essa semana discutindo o filme, revendo o filme, a gente foi percebendo que mesmo as coisas que a gente não percebe a princípio estão lá também, seja ali a maneira como o Bruno é colocado encarcerado entre a escada, esses movimentos de câmera que ela se aproxima e se afasta, né? O filme ele usa todos esses elementos para mexer com a gente, para incomodar a gente, para a gente se identificar e sofrer, né? Então eu acho que é um filme que, vou falar uma coisa bem polêmica, é um filme sádico nesse sentido assim de nos fazer sofrer com tudo isso. E tem outro ponto também que é curioso que, assim, pegando esse caso, Bruno e Shmuel, na verdade, na teoria, o Bruno morre por causa do outro menino. Porque o outro menino fala, me ajuda a procurar meu pai sumiu, não sei o que lá. O Bruno entra no campo, ele arranja uma roupa pro Bruno, o Bruno entra no campo, lá no campo, o Bruno fala, eu acho que eu vou voltar para casa, e o menino repete, não, me ajuda a procurar meu pai. Então, olhando friamente, de uma forma bem rasa, o que você pode pensar? Nossa, toda essa tragédia aconteceu porque o Bruno insistiu para o menino, porque o Shmuel insistiu para o Bruno procurar o pai dele. E a gente tem discussões bem maiores. Por que existiu o campo? Esse é o primeiro ponto. Por que aquele regime estava ali? Então é muito fácil, pegando até escolhas do diretor e do roteiro, tudo isso. Eu sei que o livro também é assim. É isso, a gente olha e fala, pô, coitado do Bruno, morreu por culpa do Shmuel que pediu para procurar o pai dele. Só que as questões são bem maiores que isso. Por que o pai do Shmuel sumiu? É muito raso pensar assim, o Bruno tem uma amizade e ele tá ali, então vou ajudar a procurar o pai do meu amigo. Não é isso. O pai do meu amigo sumiu porque provavelmente ele foi morto por um soldado. Então são várias questões, mas o filme mostra isso pra gente. Que o Bruno morreu por culpa do outro, o que é muito sádico também. Isso é um sadismo porque é justamente o outro, que não é humano, que é feio, que é raso, superficial, que causa a morte do outro. E é uma questão, e a Vanessa colocou também muito bem, que é mais uma estratégia da construção desse roteiro e que não está ligado necessariamente com o fato do Bruno ser o personagem principal da história. É uma obra de ficção, é uma obra apresentada como uma fábula, o Bruno pode ser o personagem principal, a formiguinha que caminhava na casa do comandante pode ser o personagem principal, isso é irrelevante. O que a gente discute é como essa construção de roteiro, de estética, leva a esse tipo de racionalização, né? Esse tipo de sentimentalização que é contrário àquilo que nós acreditamos que seja producente para a construção da memória do Holocausto, que é aquilo que a gente quer que as próximas gerações levem disso tudo. Ainda mais levando em consideração que nós somos a última geração que vai ter a oportunidade de lidar com testemunha em primeira pessoa. E aí nós entramos numa questão que é muito relevante para o Museu do Holocausto de Curitiba, que tem a ver com os usos educativos disso tudo. Então,
colocamos alguns pontos ali para gente discutir. O primeiro deles é a ideia da educação do nosso imaginário. O professor Alexandre pode nos ajudar com essa ideia da construção e da educação desse imaginário, por meio da história, por meio do Holocausto, a própria cultura de imagens em si. Isso já foi colocado aqui, a ideia do desfecho sem função educativa, isso a gente levando até de forma branda o que é a mensagem do filme. Ele choca, ele traumatiza, ele destrói resquício de valores, ele não contribui para esse processo, ele é torturante no sentido sádico que o professor Alexandre coloca. Ele usa recursos narrativos estéticos comoventes, mas ele falha na proposta educativa. Aquela ideia que nós falamos lá atrás, dessa falsa igualdade entre vítimas e perpetradores, e a repetição de códigos e lugares comuns narrativos e formais. E aí se coloca a pergunta, né? O que se quer transmitir a partir do momento que um educador, um professor em sala de aula escolhe a faixa etária da turma que ele vai trabalhar e pensa, eu vou trabalhar este filme. O que ele quer passar exatamente? O que ele quer transmitir exatamente? Ele quer transmitir uma questão baseada em contexto histórico? Tem uma questão que a gente discute bastante, e a professora Denise está aqui acompanhando com a gente, e ela vai poder se manifestar também, que é aquela questão básica para o educador, de que não é porque é um filme sobre criança que ele é feito para que as crianças assistam. Não é porque os seus personagens principais são crianças e que ele deva ser para crianças. Até porque, aí sim, se a gente for levar em consideração crianças mais novas ainda do que aquelas que poderiam ser público-alvo desse filme, também existe um consenso de que as histórias do Holocausto para crianças menores são contadas sempre com algumas perspectivas, e uma delas é a necessidade de se deixar claro desde o início da história quem sobrevive e quem não sobrevive, se principalmente o personagem principal sobrevive, e no caso das crianças pequenas deve sobreviver. Isso faz com que a criança pequena, ao ouvir uma história de uma vítima do Holocausto, em que ela sabe que sobrevive, existe ali um recurso que os psicólogos vão chamar da ideia da segurança que a criança tem. É por isso que as crianças assistem a mesma história várias vezes, porque elas têm uma segurança ali, não só uma questão de cognição, de entendimento da história, mas a segurança daquilo que vai acontecer. Então, eu já sei que aquela pessoa vai sobreviver, eu tiro do processo da história em si toda a angústia, toda a apreensão de que se aquela pessoa vai sobreviver ou não. Eu estou misturando todas essas questões, primeiro, para colocar que não é porque o filme é sobre crianças que ele é adequado para crianças. E mesmo se fosse esse filme especificamente, ele parece profundo, ele parece discutir algumas questões relacionadas à cumplicidade, a companheirismo, à amizade, a valores que a gente quer perpetuar, mas que na verdade não são. Na verdade é um filme raso. Eu escrevi um texto há uns 2 anos atrás, há uns 2 anos, quando completou 10 anos do filme, que eu falei que o Menino do Pijama Listrado era uma espécie de galinha pintadinha da Shoah, porque ele prende a atenção, ele parece rico, mas quando você vai analisar mesmo o que tem ali, não tem nada. E hoje a gente está discutindo aqui e compreendendo que não é só que ele não tem nada. Se ele não tivesse só nada, ele não seria nocivo. E aí sim, agora a gente entende que ele é nocivo e ele tem sim algumas coisas que são prejudiciais. Então, colocando aqui um pouquinho para vocês entrarem na discussão, e a partir dessa última tela,
a gente abre para as considerações da Denise. A Denise já quer falar alguma coisa? Já pode entrar aí no... Então, eu só queria colocar que, como vocês colocaram super bem durante a fala de vocês, que, na verdade, esse filme choca, né? Ele é sádico, ele tortura, e o que mais me choca como educadora é que 99% das escolas que vêm visitar o nosso museu, que o que a gente eu acho que a maior tarefa do nosso museu é realmente tentar transmitir através da história da Shoah valores, lições, e a gente percebe que 99% dos alunos que vêm ao museu, o primeiro filme que é apresentado a eles sobre esse tema é justamente O Menino do Pijama Listrado, seja filme, seja livro, e eu não entendo a força que esse filme tem no sentido de tentar despertar algum tipo de transmissão de valores, justamente porque não há valores, né? Como o Carlos colocou, eu acho que ele, além de não ter, a verdade, ele transmite coisas que não são pertinentes, né, a tudo isso que a gente quer passar. Então, essa é a minha colocação, que mesmo com todas essas colocações, e principalmente na questão do educativo, que eu acho que mais me chama a atenção, é o fato de até hoje a maioria das escolas justamente usarem esse filme como referência. A partir disso que a Denise falou, acho também porque isso, como pai, como professor também, até o começo do ano agora eu dava aula para crianças e adolescentes, atualmente não estou mais, né? Mas essa preocupação sempre, né, de que filmes mostrar, né? Eu trabalho com cinema, então preocupa que filmes que vão mostrar para qualquer coisa, né? E daí, 2 pontos, né? Então, esse ponto que o Carlos e a Denise colocaram, né? Primeiro ali, de que o filme, ele não é tão inocente, ele não tem inocência, né? Ele tem uma intenção, e daí a gente vai entrar na questão da indústria cultural também, é um filme de, acho que 15 milhões de dólares de orçamento dele, mas enfim, é baseado num best-seller, então é uma grande produção britânica, né? E tudo é intencional nele, né? Mas eu acho que, e daí fazendo a ponte com a Denise falou por último agora, né? Essa questão, né? Então, qual seria o valor do filme? Qual é o uso educativo dele, né? Porque, de fato, é um filme que ele tem uma perícia técnica, uma perícia estética também de fazer a gente se comover, e tem uma fluência, é um filme, ele anda muito bem tecnicamente, né? Ele funciona nesse sentido, né? Só que daí eu acho que ele não funciona no sentido moral e ético, né? Porque em vez de ensinar sobre alteridade, a nossa preocupação com o outro, né? Ele mais ensina a gente a se preocupar com a gente, né? A gente é o Bruno. A gente é o Bruno. A gente se identifica com o Bruno, né? A gente é o Bruno e a gente se compadece com o Shmuel, né? Com o Shmuel. Mas é isso. Mais do que estar ensinando sobre alteridade, está nos levando à identificação, né? Alguém igual idealmente com a gente, né? Porque o nosso ideal é esse ideal branco, de olhos claros, né? E não o Shmuel sem dente, sujo, né? Então, acho que há uma falha nessa questão de alteridade. E daí vai a questão minha, né, que eu trabalho com isso, né, essa educação estética, audiovisual, né? Filmes como esses existem há décadas. Depois a gente vai falar, tem um texto que foi escrito em 1960 que falava exatamente a mesma coisa sobre isso, de que filmes que fazem a gente se comover com pessoas que vivenciaram o Holocausto existem, né? Então, acho que o que falta para a gente, enquanto educadores, como educador agora, é a gente procurar outras narrativas, outros filmes, né? Filmes de outros lugares, né? Porque esse filme ele é agradável para a gente porque ele é em inglês, não é nem a nossa língua, né? Mas é a língua da que a indústria cultural nos levou a fazer se acostumar, né? Então, esses alemães, esses poloneses falando inglês, a gente acha normal isso, né? Então, é um filme produzido na Inglaterra, né? Mas acho que a nossa tarefa, né, como educadores, procurar outras coisas também, né? E existem, né? O Antônio deu alguns exemplos aqui, né? A gente pode falar de outros exemplos também, né? Não, acho que eu trabalhei numa exposição sobre o Holocausto em 2010. Então o filme tinha saído só há 2 anos e eu lembro que todo mundo tinha visto esse filme. E todo mundo perguntava sobre esse filme e todo mundo falava sobre o final. Porque para muita gente o que fica desse filme é o final. E mais do que isso, é engraçado que eu já vi 2 tipos de reações ao final do filme. Tem gente que fica chocado, barra arrasado, mas tem gente que se sente vingado. Quando eu trabalhei na exposição, muita gente falava, mas você não sentiu
vingado porque o menino nazista morre, ou a família do menino morre, que é um problema também de valores completamente deturpados do filme. E falando como alguém que também dá aula de história do cinema e trabalhou no educativo dessa exposição, eu acho que o mais importante é nunca levar não importa o filme, levar como um puro valor histórico, porque todo filme tem sua liberdade. Então você pega qualquer filme, você pega para você o melhor filme que você acha sobre o Holocausto, sobre outro tema histórico. Não, a história não é assim para todo mundo e tem várias escolhas artísticas do diretor, da produção por trás, tudo isso. Você não pode pegar um filme e falar, olha, tá aqui, ó, esse filme representa o que foi o Holocausto, porque é de uma forma muito simplista. Sobre o Menino do Pijama Listrado, é bem importante falar que o livro sai em 2006, best-seller, em 2007 já começam a filmar o filme, gravar o filme. Por quê? Porque eles sabiam que o mais importante, né, questão histórica, moral, tudo isso. O importante era o lucro que o filme ia dar. E deu. Não foi assim um blockbuster gigantesco, mas é engraçado que, assim, apesar de ter dado um lucro financeiro, assim dizendo, muito grande comparado aos outros filmes, esse filme, mesmo 12 anos depois, a gente está discutindo ele e vai discutir por anos, assim, porque ele realmente ficou. E tem várias coisas, até tem pesquisas que muitas fizeram pesquisas. O que você aprende do filme? O filme, para mim, não tem uma obrigação de te ensinar nada. Isso, para mim, é algo bem importante. Mas esse filme, ele te leva a valores errados. Então, muita gente, isso tem dados, achou que o Holocausto acabou por causa da tragédia da família do Bruno. Então, quando você assiste o filme e um estudante sai e fala, não, eu sei por que o Holocausto acabou. O Holocausto acabou porque a família do menino lá morreu sem querer e aconteceu isso. Então, acho que é importante também o papel do educador é explicar que o filme é uma obra de ficção, tudo isso. Não passar o filme apenas por passar. Tem duas colocações que eu acho relevantes que foram feitas lá no Facebook. Uma do Maxwell, que fala da construção de leitor e espectador do Hans Kellner. E aí ele comenta se esse filme tem essa função, construir esse tipo específico de leitor. Eu acho que é uma sugestão boa a gente se aprofundar no Hans Kellner e tentar discutir esse tipo de construção de personagem por influência do texto dele. Fica uma sugestão interessante. E o professor Euven também está colocando uma questão que parece óbvia, mas não é, de que se em lugar de banir o filme ou dizer que ele presta um serviço à educação, não seria interessante desconstruir o filme. A gente diz que ele presta um desserviço à educação baseado no entendimento que nós que estamos envolvidos com a educação e o Holocausto vemos como esse filme é utilizado em sala de aula. Eu concordo, não existe possibilidade de se discutir sobre banimento de obras artísticas. Inclusive, faz parte até da missão do Museu do Holocausto de Curitiba e de outras instituições, o Memorial do Holocausto em São Paulo, instituições acadêmicas, curar esses filmes para que eles façam essa curadoria educativa. Quando a gente fala de prestar um desserviço à educação, é baseado no contexto atual de utilização desses filmes em sala de aula. Todo filme ele pode ser útil para alguma coisa. É claro que ele pode ser útil para ser desconstruído por um público que anseia e que anseia por isso. Mas a questão hoje, na utilização convencional desse filme em sala de aula, ele presta um desserviço para a memória do Holocausto. E aí cabe a nós, como um trabalho pedagógico e orientativo, demonstrar para aquela situação, para aquele objetivo, para aquele público-alvo, qual seria a melhor obra para ser trabalhada. Nós escutamos isso no museu, não é só lá em 2010 que isso acontecia. Hoje em dia, a professora Denise está aí também para dar o testemunho dela. A gente pergunta, não só no museu, nas exposições,
nas ações do museu, o que vocês já assistiram, é o Menino do Pijama Listrado e alguma outra coisa que aparece por aí. E dificulta o trabalho desconstruir essa narrativa e construir aquilo aí sim, os valores que a gente queira passar. Eu não sou a favor de se banir nenhum tipo de obra e nem colocar nenhuma obra no lixo da história. Eu acho que as obras são passíveis de serem utilizadas, inclusive as boas, porque também tem isso, né? A gente pega bons exemplos, bons filmes, bons roteiros, uma boa estética, boa no sentido educativo, no sentido que pode ser utilizado para fins educativos, porque o Antônio colocou uma coisa relevante, o filme ele não vai servir para nada, ele vai servir para aquilo que a gente quer fazer com que ele sirva. Mas existem excelentes exemplos de outras obras e que não necessariamente é uma obra excelente, ela vai encaixar para todos os públicos, de todas as formas, em todas as concepções. Eu tive um professor em Israel que disse para mim uma vez o seguinte, disse para a turma, e eu fui conversar com ele no final da aula, ele falando, se você quiser estragar ele falou em tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele falou, se você quiser estragar uma boa obra para fins errados ou para a turma errada, estragar esse material, que é um material bom, não faça isso. Já pegue direto a obra ruim e já faça o estrago inteiro de uma vez para você não prejudicar a obra. É claro que ele falou isso de certa brincadeira, como quem diz, não pegue as boas obras e use de forma errada. Se for para usar de forma errada, pegue as ruins, porque aí você já faz todo o erro de uma vez. A gente também precisa levar em consideração o outro lado. A gente poderia estar discutindo aqui filmes com potencial de uso educativo, e aí essa palavra potencial, porque eles podem ser utilizados, potencial de uso educativo, e a gente também estaria dizendo aqui que nenhuma obra vai servir para contextualizar, para servir enfim, para todas as idades e com todos os objetivos. Porque, inclusive, é uma questão que a Helena colocou no chat aqui, que me passou, que a gente teria que discutir a formação do professor, não só sobre a temática, mas sobre como trabalhar um filme em sala de aula e como fazer essa escolha. O que leva o professor a fazer essa escolha? Do livro, porque é o best-seller? O filme é porque ele é o que ficou conhecido? Então também tem uma discussão aí que nos leva, né, a debater por que o professor escolhe o Menino do Pijama Listrado para ser exibido. Para qual objetivo? E aí poderíamos fazer uma força-tarefa, realizar uma espécie de uma grande pesquisa e levar isso para dentro da academia, levar isso para dentro da universidade e pesquisar isso, e entender isso. Pode ser um caminho que eu ainda não vi nenhuma publicação, e isso nos ajudaria muito a entender não o fascínio, mas a questão da escolha. É a questão da amizade, é a questão da alteridade, é a questão da cumplicidade, ou é a questão do contexto do Holocausto, que é mais palatável para a criança, baseado nessa estética, num filme como O Menino do Pijama Listrado? Carlos, acho que você fez uma pergunta, acho que é um pouco retórica ela, né? Mas a minha crença, só jogando, ela vai jogar meio rápido aqui, só para não explorar tanto, né? Acho que essa facilidade, essa escolha é justamente para essa construção da indústria cultural mesmo, né? Um filme não é Hollywood, mas essa indústria do cinema anglo-saxã, né? Que trabalha de maneira muito leve, tanto com uma estética, com uma linguagem muito palatável para a gente, né? E daí a partir do que você falou, né? Porque realmente, se a gente for numa sala de crianças de 10 anos e querer mostrar o Shoah do Claude Lanzmann, né? Vai acabar com o filme, não vai dar certo, né? 10 horas para crianças, né? Um documentário. Então, realmente, eu queria pegar um exemplo de que, de fato, né, o problema muitas vezes não está na obra, mas a maneira como a gente apresenta. Tem um fato isso, que tem a Leni Riefenstahl, cineasta, né,
apoiada pelo regime nazista, né, que produziu alguns filmes como Olímpia e Triunfo da Vontade. O Triunfo da Vontade ele foi banido do YouTube. O YouTube não permite mais que o Triunfo da Vontade esteja ali, né? Porque não é isso, e não por condenar o filme, mas por condenar o YouTube, né, com a empresa privada, não permitir que aquele filme seja acessível às pessoas livremente. E eu, como professor de cinema, eu trabalho sobre esses filmes, trabalho com o Triunfo da Vontade, trabalho com o Olímpia, mas é isso, apresentando, contextualizando, apontando as coisas. Então tem essa questão do acesso, né? E nós, professores, somos essas pessoas que fomentamos o acesso, intermediamos o acesso, né? Então, de volta, né? Se eu vejo problemas no filme, no Menino em Pijamas Listrado, e a questão é como eu uso esse filme, né? Eu uso para apontar os problemas, as coisas boas, né? Então, de volta, tiro a responsabilidade um pouco do filme e jogo para a gente, educadores. Eu queria passar a palavra para a professora Luzilete, professora de vocação, nossa companheira no departamento de educação do museu, é responsável, junto com a professora Denise, por produzir materiais didáticos e fazer esse link também com os educadores, para fazer as considerações dela, também com esse olhar da sala de aula e principalmente de uma faixa etária que não é habituada a trabalhar o Holocausto, principalmente aqui no Brasil, que é a faixa etária do Fundamental 1, do ensino Fundamental 1. A gente está acostumado a falar sobre o Holocausto no finalzinho do Fundamental 2, no ensino médio, como isso pode ser discutido até em âmbito universitário, e que ela tem essa experiência, ela pode enriquecer a nossa discussão aqui. Então, Luz, libera o microfone e manda ver. Onde que ela está? Então, você consegue me ouvir? Sim. Então, na verdade, o que eu queria fazer como colocação, até eu escrevi no chat, mas é que escrever me impede de muitas coisas, né? É exatamente isso. Quando a gente fala do filme do Menino do Pijama Listrado, e que a gente vê que é um fenômeno entre os professores, etc, 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 eu vejo que que se a gente for avaliar o período histórico, né, o Holocausto dentro da história é algo recente. O trabalho com o Holocausto, então, é mais recente ainda, porque a gente sabe que o Holocausto, por muito tempo, estava só lá no rodapé da unidade que falava sobre a Segunda Guerra Mundial, não é verdade? Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Holocausto, para nós, e agora eu vou me incluir no grupo desses professores, para nós ele ainda é uma incógnita de como trabalhar, o que utilizar para rechear esse trabalho. E quando a gente trabalha com ensino fundamental, tanto 1 quanto 2, o visual é muito importante. Então, eu vejo que muitos professores fazem uso desse tipo de material, não porque esse filme é ótimo. Não, é porque como ele é muito midiático, como ele está ali, né, martelando na cabeça da gente, e isso que o Carlos falou e que vocês também falaram, porque aparece criança, porque mostra a relação dos dois que ficaram amigos, toda essa coisa, parece que ameniza o problema, né? E aí fica menos chocante, aí eu posso usar ele para ilustrar o que eu quero. Então, o que eu vejo é que falta para o professor exatamente isso, é capacitação, é formação no sentido de como trabalhar o Holocausto, o que trabalhar, sobre o que trabalhar. Concordo quando vocês falam do desconstruir o filme, né? Mais do que eu dizer que o filme é ruim, é eu mostrar para esse aluno por que ele é ruim. E aí eu já aproveito, né, para mostrar o que é correto e o que está incorreto no filme. O que é correto na história e o que está incorreto no filme. Então eu vejo que essa questão da capacitação do professor é fundamental, porque nós, e eu vou de novo me incluir nisso, por exemplo, a minha formação não é história, muito menos cinema. Então, quer dizer, para nós, elencar o filme correto, né? Elencar os dados corretos dentro de um filme não é tão simples, requer muita pesquisa, requer muito estudo, e como eu digo, a gente ainda está tateando nesse ensino do Holocausto, como ele deve acontecer moralmente e eticamente. Não é? Então, veja só, por exemplo, eu acho que o museu ele tem feito um trabalho fantástico nas páginas, que é indicar filmes, né? Indicar filmes que para nós são, entre aspas, politicamente corretos e podem auxiliar. Né? E uma coisa que eu sempre bato é que às vezes não precisa usar o filme todo. Às vezes eu quero usar um trecho do filme. Por exemplo, nesse filme do Menino do Pijama Listrado, além daquela cena que mostra
o vídeo original produzido em Teresim, tem uma outra cena quando o menino pergunta da fumaça, não sei o quê, que o pai ele faz uma analogia, né? Ah, é lixo queimando, né? E a gente sabe como que o judeu foi visto, né, dentro de todo esse contexto. Então eu acho assim, o filme ele tem muitas coisas que não são boas, mas às vezes se eu uso todo pode não ser bom, mas se eu faço um recorte dentro dele, quem me garante que eu de fato não posso usar um recortezinho só para ilustrar alguma coisa para esse aluno? A minha preocupação é sempre com o uso total do filme, né? É que algum de vocês falou, ah, vamos usar um filme que vai, ó, isso aqui é o Holocausto. Não, né? É o recorte que eu quero dar. Não preciso usar o filme todo, eu posso usar uma parte dele. Então eu vejo isso, né? E quando a gente posta filmes lá na página do museu, a gente vê que tem muita gente que, para alguns, é inédito. Nunca ouvi falar desse filme, nunca vi, nem sabia que existia. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente. Essas discussões são super pertinentes e eu acho que cada vez mais nós temos que fazer essas discussões com os professores. Porque eu volto a dizer, nem todo mundo é historiador, nem todo mundo é cineasta, e a gente ainda tem muito que aprender, né? E a gente ainda vai errar muito e acertar muito. A tendência é que a gente acerte mais do que erre, mas, né? Então essa era a consideração que eu queria fazer e me colocando dentro desse grupo, né? Do menino do pijama listrado, que já fez uso dele, né? Então eu acho que era isso que eu queria colocar. Obrigada, Carlos, por ter deixado eu falar. É uma questão relevante, essa ideia de quanto mais a gente entende como educador todo o processo, mais claro fica onde no processo, qual obra pode ser encaixada. O Antônio deu o exemplo do Trem da Vida, para mim é o top 3 dos melhores filmes sobre Shoah já realizados, mas ele não é um filme para ser exibido no início do processo de contextualização da Shoah. Ele é um filme para ser exibido para uma determinada faixa etária e num processo já adiantado de estudo sobre o genocídio. O professor Michel, que inclusive deve estar nos vendo na live do Facebook, ele, tanto eu quanto ele, nós somos adeptos desses recortes, né? Vamos usar um recorte do Filhos da Guerra, vamos usar um recorte do Grande Ditador, vamos usar um recorte aqui, um recorte ali. Mas esse tipo de discussão ela é relevante. Tem só uma coisa que eu queria dizer, antes de eu passar a palavra, eu gostaria que o professor Alexandre pudesse fazer um comentário desse trecho que eu coloquei para vocês aí na tela. Foram vários os trechos que ele escolheu e nós vamos colocar à disposição todo o material que foi produzido aqui e mais o que não entrou nessas telas, para ele fazer algum comentário. Mas a única coisa que eu queria dizer é que está aqui também no Facebook o Fernando Bellotti, que é mediador no Museu do Holocausto em Montreal, e está falando um pouco sobre a estratégia do registro videodocumental das histórias para utilizar essas informações. É muito interessante. Eu, inclusive, peço para o Fernando entrar em contato aí para o museu, ou alguém do museu que estiver assistindo, para a gente trocar algumas figurinhas. Tem algumas iniciativas do Museu do Holocausto em Montreal que a gente conhece, que são bem bacanas, e a gente pode estreitar aí essa relação, conversar um pouco melhor. Então, eu queria que o professor Alexandre fizesse algum comentário sobre esse trecho, que já está aqui na tela há um bom tempo, a maioria já deve ter lido, e alguma coisa que ele queira acrescentar sobre esse trecho específico aqui. Eu não vou ler ele, né, justamente para a gente todo mundo tenha lido já, mas acho que ele é totalmente ligado ao que a Luzilete falou agora há pouco, né? Desculpa, a gaguejada no nome, Luzilete. Essa ideia de que da formação, né? Esse é um texto de 1960 e eu aponto ele como um dos textos primordiais, né? Década de 60, uma década de bastante radicalismo, né? Nas artes, na cultura, né? Esse texto ele aponta muito claramente essa ideia, né? De que a forma do filme é tão ou mais importante do que o conteúdo do filme, né? Então, por mais que um filme fale sobre algo, sobre a bondade, às vezes a forma do filme evidencia que o filme não é bondoso, né? Daí o que a Luzilete falou agora há pouco, né?
sobre essa formação nossa, né? E é isso, eu tive formação em cinema, hoje em dia estudo história, né? História do cinema, mas o ponto é, esse texto é de 60, e de fato, acho que o que a gente carece muito, né? A gente, enquanto sociedade, é de uma formação, uma atenção em relação ao cinema, ao audiovisual em geral, né? Eu acho que é isso que eu defendo, né? Porque isso é uma questão que falta na BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum, e tratar, encarar as imagens em movimento, o audiovisual, como algo muito poderoso, né? E daí porque não é à toa, acontece isso, né? Nós professores utilizamos diversos filmes, seja o Chaplin, o Grande Ditador, seja o Menino Pijama Listrado, né? E muitas vezes sem se preocupar com o conteúdo também formal que tá naquilo ali, né? Então, acho que assim como a gente tem o Museu do Holocausto, felizmente existindo, né, e fazendo essa reflexão, promovendo essa reflexão histórica sobre o Holocausto, também a gente necessita também pensar mais ainda sobre a nossa formação, nossa educação audiovisual, sobre os filmes, né? Porque o que o Frank comentou aqui no nosso chat, né, concordando com o que eu falei antes, da questão do formal do Menino Pijama Listrado, que ele é um filme tão popular porque ele é agradável de assistir. Essa questão, ele tem uma forma que é agradável, uma forma que nos entretém, né? Uma forma que entretém, de fato é isso, né? Diferente do que mesmo o Trem da Vida, né? Que é um filme daí falado numa língua não é em português, nem em inglês, né? Então aquilo se torna para a gente culturalmente um pouco distante, né? Então é uma questão cultural também da maneira como a gente consome os produtos audiovisuais. E só pegando o que vocês falaram, eu concordo plenamente. E tem uma coisa muito importante, que, mais uma vez, eu sempre falo isso, falo para meus alunos quando eu dou aula de história do cinema, que um filme é um filme. A gente tem que um entendimento sobre o filme, mas o filme não pode ser uma verdade histórica, ou o filme não pode substituir, por exemplo, o papel do professor. Isso é muito importante. Então, de forma alguma, aqui todo esse nosso debate é para falar, não, vamos banir o menino do pijama listrado. Longe disso, você pode usar o filme, mas como um papel de professor, de educador, dando o seu contraponto, mostrando por que é errado ou por que é certo. E isso vale para todos os filmes, desde o Trem da Vida, que também, para mim, é um dos meus preferidos. Se eu só passar o Trem da Vida para uns alunos e falar, olha, o Holocausto foi isso, falhou também. O filme ele não tem o papel sozinho de mostrar para você e esse papel educacional. Por isso que tem o professor, o educador, tudo isso. Isso é muito importante. A gente não pode substituir o papel desse educador por um filme. Porque é isso, o filme tem falhas históricas, licenças históricas, tem 1 milhão de questões que a gente passaria a noite aqui discutindo. Por isso que é tão importante ter o filme acompanhado do papel do professor. Então, e mais uma vez, eu repito, um filme, ele é um filme. A gente tem que estudar um filme, eu concordo com o professor Alexandre, a gente devia ter uma base, um cinema na base curricular, essa questão das imagens, do audiovisual, mas ele não deixa de ser um filme. Então, a gente tem que levar isso também em mente. Tem uma questão que é relevante também, que pode nos ajudar, e a gente fez um bate-papo há alguns anos, falando sobre arte, arte holocausto, arte resistência e tudo mais. Nem todos nós seremos especialistas em estética cinematográfica. As pessoas estudam isso e tudo mais, mas é possível, consumindo esse tipo de produto, da mesma forma que a gente fala da arte, que é preciso criar uma bagagem para que a gente possa apreciar uma obra de arte. Quanto mais bagagem a gente adquire no viés da arte, isso pode ser levado também para o cinema. Quanto mais bagagem a gente adquire na literatura, no cinema e na arte, mais nos dá condição de apreciar uma obra, seja ela no cinema, seja ela literária, seja ela de arte. Então essa também acaba sendo uma espécie de dica, de uma sugestão. Nem todos nós seremos especialistas nisso, mas quanto mais a gente consumir esse tipo de produto, o nosso olhar fica apurado, isso no caso da arte, né? A gente tem condições e essa bagagem nos ajuda a fazer essas relações. Então também é uma sugestão que eu dou, que a gente consuma, que a gente assista
troque referências, inclusive daquelas ruins. Olha, eu assisti um filme sobre o Holocausto, eu achei algumas coisas, vamos conversar sobre ele, vamos assistir. E aí a gente sai um pouco deixa de ser tão restrito a esse círculo de bilheteria e começa a produzir essa bagagem para que aí sim, no momento em que for necessário, aí sim, do ponto de vista educativo, escolher uma obra, eu tenho um leque muito maior. Professores, educadores entram em contato, inclusive com o museu, perguntando, pedindo sugestões de obras, e é tudo muito relativo. Me dá uma sugestão de obra, eu posso dar dizer para ele qual é uma obra boa, mas será que essa obra realmente vai ser boa para aquilo que ele está planejando, para a faixa etária que ele está planejando? Então, a gente sempre diz, né, vamos conversar melhor, porque como a gente falou de obras, porque eu gosto da obra, porque ela é minha top 3 favorita, que eu vou simplesmente despejar. Então, essa fica como dica, como sugestão. Consumam esse tipo de produto, criem essa bagagem. Quanto mais bagagem a gente tiver, mais facilmente a gente vai conseguir fazer essas críticas e entender qual é o papel educativo, qual o papel educativo que pode ter essa obra no processo que eu quero. E aí ele se torna consciente, né? Porque eu chego à conclusão de que aquela obra é sensacional, ela é maravilhosa, ela é perfeita, mas para aquele caso, para mim, ela não vai ser útil. Eu prefiro utilizar o menino do pijama listrado. Toda decisão que ela é consciente por parte do educador, eu não vejo problema nenhum, eu não vejo nenhum tipo de malefício quando essa decisão ela é pedagogicamente consciente. Inclusive se utilizando de obras ruins, e ruins não no sentido de gosto pessoal, ruins nessa 1h30 que a gente está conversando aqui sobre essa obra específica. Antônio, alguma reflexão, professora Denise? A gente já está chegando no finalzinho, a gente já tem 1h40 de papo. Se algum de vocês que está nos ouvindo aí no Zoom quiser se colocar, se quiser colocar mais alguma questão, professora, e o pessoal também. Não, eu só queria colocar o que eu escrevi um pouquinho no chat, que eu acho que como é importante a gente capacitar, como a Luzi colocou, né? Capacitar para que essa escolha seja adequada, né? A ideia não é filmes bons, filmes ruins, mas para que serve esse filme? Qual que é a intenção de eu escolher esse trecho ou essa obra? E a outra coisa é isso que eu estou falando, a intenção. O que eu quero apresentando esse filme? Eu quero fazer o quê com ele? Então, eu acho que isso é muito importante e talvez isso seja o ponto primordial quando a gente quer chegar no professor, na educação, né? A gente não, como vocês já colocaram, a gente não é especialista em cinema e o recurso que a gente tem é realmente o que eu quero transmitir com esse instrumento, o que eu faço com isso, né? E daí, é claro, vão surgir obras que dá para se trabalhar de uma forma muito intensa e muito interessante, e vão ter outras obras que não vão servir para o que a gente quer. Mas eu acho que é importante ter essa consciência, né, do que você quer fazer com isso, tá? Aqui no chat escrito, a Araci fala sobre intencionalidade, né, que esse filme, como outros, não foi feito com objetivo didático e nenhum filme a não ser que ele seja especificamente feito para isso. Mas essa questão da intencionalidade, da capacitação em relação aos professores, a formação docente, né, como ela fala, que faz essa relação, né, entre o conteúdo e a dimensão pedagógica, né, o uso dos recursos. Quais são esses recursos? E também é uma função do museu, de certa forma, apresentar esses recursos, publicizar esses recursos. Esse é um outro papo que a gente poderia ter, por exemplo, sobre o Diário de Anne Frank, que tem suas inúmeras virtudes, mas que, por outro lado, existem dezenas de diários que foram escritos por crianças e que foram publicados em língua portuguesa já nas últimas décadas
e que estão aí nas editoras, e que estão aí nas prateleiras, e que a gente precisava, no mínimo, conhecer para colocar e entender. Bom, eu quero trabalhar com um diário, eu não tenho só a opção do Diário de Anne Frank, até porque se eu quero trabalhar se eu acho que o Diário de Anne Frank é o melhor recurso que eu tenho para a minha intenção pedagógica, ótimo, ele está aí e é para ser usado. E ele não foi criado para fins educativos. Mas a partir do momento, foi aquilo que eu falei, a partir do momento que a gente cria essa bagagem, a gente cria esse leque, nos dá a condição, primeiro, de analisar, de poder até fazer, de criticar essas obras por causa da bagagem que a gente adquire, e, por outro lado, aumentar essa possibilidade de recursos. E aí também é o papel do museu disponibilizar, publicizar. É por isso que a gente indica filmes, é por isso que a gente indica livros. Não é para fazer simplesmente uma propaganda, mas é para ajudar as pessoas que estão interessadas e que muitas vezes trabalham com a temática de rechear a sua própria bagagem sobre o assunto. Alguém tinha levantado a mão? Alguma coisa assim? Eu acho que a gente já pode se caminhar para a finalização. Eu quero aproveitar e colocar à disposição de vocês para assistir um bate-papo que foi gravado já há algum tempo, com a participação do Antônio. Está lá no canal do YouTube, no museu, um projeto chamado Luz sobre o Caos. Foi um bate-papo que ele teve com a professora Denise sobre a representação do Holocausto no cinema israelense e no cinema de Hollywood, que a gente pode dizer de alguma forma. É um bate-papo ali, é um mini-doc, deve ter ali uns 15 minutos de bate-papo editado. Eu convido vocês a entrarem no canal do YouTube, do museu no YouTube, e assistir. E também convidar vocês a participarem dos próximos eventos, tanto aqui no Zoom. Na semana que vem já tem que nós vamos conversar um pouquinho sobre os 6 milhões, esse número icônico, 6 milhões, de onde ele surgiu, como ele é usado, por que ele é usado, será que a gente deveria usar, não deveria usar, como? Tá para a semana que vem. Também na semana que vem, na terça-feira, tem uma discussão sobre ensinar o Holocausto em sala de aula, com 2 professores, autores de um livro. Vai estar também, além aqui do Zoom, isso vai estar sendo transmitido ao vivo para o Facebook. Então, aqueles que não conseguiram fazer a inscrição, os números são limitados, mas vão poder acompanhar essas discussões. E também lá no Instagram, sempre aos sábados à noite, ali às 7 da noite, tem sempre uma live com algum convidado. Na semana passada eu falei, nós conversamos sobre literatura e ficção. Na semana retrasada se conversou sobre psicologia das massas, e aí outros assuntos lá no Instagram do museu. Procurem lá, vocês vão achar. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer ao Antônio, parceiraço do museu, agradecer ao professor Alexandre, agradecer a todos que correram lá, fizeram a inscrição, o pessoal que nos vê no Facebook, foi bastante gente comentando e entrando, muito bacana. Essa é a primeira, não é o primeiro evento do museu feito no Zoom, mas é o primeiro que é transmitido ao vivo no Facebook. E a gente também com esse objetivo de ampliar o público e fazer com que mais pessoas possam, às vezes, não interagir da forma como que vocês estão interagindo aqui, por participarem do Zoom, mas acompanharem a discussão, colocarem algum comentário. Isso é sempre útil para a gente. Então, eu agradeço. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, os microfones estão abertos. Se não, o Alexandre quer alguma coisa ali para colocar. Eu quero agradecer. É a primeira vez que eu participo da atividade com vocês no museu e foi maravilhoso, foi ótimo. Me senti entre pares aqui, né, professores e pessoas preocupadas com formação, né, humana, acima de tudo. Né? Então é isso. Muito obrigado aí. Tem algumas questões que foram colocadas tanto no chat aqui do Zoom, o Frank colocou uma questão lá no Facebook também. A gente vai tentar reunir todo esse material, tentar respondê-lo de alguma forma. O Frank está perguntando qual seria o filme sobre o Shoah que caminha essa linha pré-violência visual para educar as pessoas mais novas. Existem algumas referências.
não necessariamente longas metragens, existem alguns curtas que são muito interessantes, e a gente pode conversar sobre isso, inclusive o pessoal que comentou lá no Facebook. Antônio, obrigado de novo. Eu que agradeço mais uma vez pela parceria e pelo convite. Eu agradeço. Nos vemos então no próximo Zoom, na próxima live, na terça-feira, às 20h, um pouquinho mais tarde, já com vagas esgotadas aqui para o Zoom, mas lá no Facebook, ao vivo, para a gente conversar. Aí sim, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a ideia de ensinar o Holocausto em sala de aula. Então, obrigado, gente, foi um prazer. Eu vou colocar a tela inicial para a gente poder fazer o encerramento aqui. Isso. Agradecer a vocês e, de alguma forma, por meio das redes sociais do museu, a gente tenta disponibilizar o material e as outras citações que o professor Alexandre criou, as referências visuais. Estamos à disposição para quem precisar. Quem quiser entrar em contato com o museu pode fazer isso pelas redes sociais. O museu continua fechado, a sua exposição permanente por conta da pandemia. E aí sim, por meio das redes sociais, ali pelo site, vocês podem entrar em contato. A equipe continua trabalhando normalmente ou até mais com essa missão, né? Com essa missão de ajudar a construir a memória da Shoah. Então, obrigado, gente. Um abraço. Fiquem bem, cuidem-se, se puderem, não saiam de casa. E nos vemos na próxima oportunidade. Grande abraço para vocês.